Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5. O tema da minha mensagem essa manhã é maturidade e missões. Eu creio que é um consenso nacional de que a igreja brasileira não tem mais tempo para brincar. Acho que é um consenso nacional de que chegou uma hora de decisão no meio da igreja brasileira. Chegou uma hora de nós sermos aquilo que Deus nos chamou para ser, ou não sermos. E como eu falei com vocês, eu tenho orado para Deus me dar doçura, para eu não ser muito duro, para Deus me dar graça, mas ao mesmo tempo eu não posso mentir. Eu tenho que dizer para vocês o que eu creio e o que eu estou vendo à nossa frente. Isaías capítulo 5 diz assim: cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Diga, outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora vos direi o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Tornar-a-ei em deserto. Não será podada nem escavada, e sarças e espinheiros crescerão nela. Darei a ordem às nuvens, para que não derramem a chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Diga, nós somos a planta das delícias do Senhor. Diga, nós somos um sonho de Deus. Nós somos um desejo dos céus. Nós não somos um acidente da história, mas somos um sonho de Deus. Somos uma delícia para o Senhor. Aham. O capítulo 5 é o capítulo de um agricultor frustrado. Ele diz: eu plantei uma vinha num outeiro fértil. A palavra outeiro significa, em uma das traduções, ben, que significa filho, ou apontado, ou ungido. Eu quero dizer para vocês que o Brasil foi apontado por Deus, foi separado por Deus, e o Senhor alguém tem que orar, ajuda o Judson a não bater pesado. Reia! Ele pegou um outeiro fértil e ele plantou vinhas nobres. O versículo 2 diz: ele cavou e a limpou das pedras. Na original, uma das palavras em inglês é fenced. Ele colocou uma cerca em volta. Ele cuidou, ele protegeu, ele escondeu, ele guardou. Porque ele tinha sonhos
expectativas para aquela vinha. E ele plantou excelentes vides. Vira para o seu irmão e fala: a semente que Deus deu para o Brasil são sementes excelentes. Come on. Diz assim: edificou no meio dela uma torre. A torre fala de intercessão, fala de profético, fala de visão. Ele não só colocou no meio dela sementes excelentes, mas ele colocou um sistema para protegê-la. Ele construiu uma torre onde se colocam pessoas para vigiar, para que as raposas não entrem, para que as raposinhas não roubem a vinha. Ele deu visão para que o inimigo não roubasse a semente que foi plantada. Ele também colocou um lagar. O lagar é onde você pisa os frutos. É um lugar de dor, mas ao mesmo tempo é um lugar de grito, de alegria. Sabia disso? A gente não tem tempo para falar sobre isso. E de tratamento. E esse agricultor ficou frustrado. Ele disse: eu fiz tudo. Eu dei tudo que eles precisavam. Eu coloquei nessa vinha tudo que precisava. Só que quando eu vim, eu não encontrei o que eu queria e o que eu esperava. A semente que eu plantei não deu as uvas que eu queria que plantasse. E ele disse: agora por favor me diz, o que eu vou fazer com essa vinha? Vira para o seu irmão e diz: nós precisamos ser batizados de arrependimento para o Brasil agora. Nós não temos muito tempo. Ele diz: olha, eu vou dar ordem para que os céus se fechem. Porque quem abre os céus é Ele, e quem fecha os céus é Ele. Significava que aquela vinha estava debaixo de uns céus abertos. Mas ele disse: se eu não encontrar o fruto que eu quero, eu vou dar ordem para que os céus se fechem. Esse ano o Senhor tem nos falado que é um ano de alinhamento. É um ano onde a igreja brasileira precisa se alinhar com os céus. Quando você não está alinhado com o Senhor, nós sofremos consequências. Eu quero dizer para vocês que alguns de vocês estão aqui porque vocês sentem essa necessidade de se alinhar com algo que Deus está fazendo. Você sente necessidade de se alinhar com algo que o Espírito Santo quer fazer. E hoje, eu não ia falar sobre isso, mas hoje o Espírito Santo falou: eu preciso que você diga para eles. Não há muito tempo. Vocês precisam sair daqui com uma convicção de que uma mensagem precisa correr essa nação em tempo recorde. Que o Senhor quer que nós produzamos frutos nas nações. E rápido. Diga rápido. A
Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 6. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Primeira coisa, uma figueira no lugar onde não é feita para ela, é para a vinha. E indo procurar nela fruto, não a achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Eu quero dizer para você uma coisa: nós estamos no lugar que nós não devíamos estar. Nós somos a figueira que o Senhor, pela graça dele, nos colocou num lugar onde a gente não merecia. Aqui é lugar de vinha. Para que o Senhor deixou o Judson aí cheio de defeitos, cheio de falhas no meio? Porque ele diz: eu tenho esperança que ele vai produzir frutos. Quem aqui tem um chamado de intercessão? São muito poucos, nós precisamos de mais. Nós precisamos de homens e mulheres nesses próximos meses que vão suplicar diante do Senhor, clamar diante do Senhor. Nós precisamos de um mover de intercessão no Brasil. Nós precisamos de intercessores. Porque o Senhor chegou na figueira e falou: sabe de uma coisa? Ela está ocupando terreno, fala de espaço de autoridade. Terreno fala de esfera de alcance. Ela está ocupando esse espaço que eu dei para ela produzir nessa área. E eu não estou. Eu dei para ela um nível de autoridade, eu dei para ela um espaço, eu dei para ela um lugar, eu dei para ela algo para fazer e ela não está fazendo. Corta. Ele, porém, respondeu: deixa este ano até que eu escave e a esterque. Nós somos de intercessores, vão falar: Senhor, espera mais um pouquinho. Nós vamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Você diz: Júlio, eu acabei de chegar, não sabia de nada, mas deixa eu te dizer uma coisa: você acabou de chegar em algo que já estava acontecendo. Há 20 anos Deus está falando para o Brasil que Ele está dando para ele um lugar nas nações. Há mais de 20 anos que o Senhor está falando para a igreja brasileira que o Senhor vai nos colocar com autoridade, não só em cidades, mas em nações. Há mais de 20 anos que o Espírito Santo tem falado ao Brasil para nós abrirmos os olhos e levarmos o reino para as nações. Chegou a hora de sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Chegou a hora de produzirmos. O Senhor está vindo visitar a vinha. Vira para o seu irmão e fala: Jesus está vindo visitar a vinha. Ai, ai, ai. Jesus está vindo visitar a vinha. É melhor produzir fruto. Eia, ya, 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 ya.
Nós estamos compromissados em treinar você, em equipar você, em preparar você, para que você produza muitos frutos nos próximos anos. Sabe por que Deus chamou pessoas como eu, como o Ricardo? Para tirar as pedras, para escavar em volta da figueira. E às vezes é um trabalho sujo, porque dói, porque é incômodo, porque expõe as raízes do problema. Ai, 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 ai. Eu não quero estragar a conferência, que está só começando. Então eu não posso falar nada que vai deixar você doente o resto da conferência. Vamos lá. Reia, reia, reia. Deixa eu ir lá, vou lá, senão eu perco. Essa viagem que nós fizemos à África foi muito importante para mim. Eu creio que o Senhor está alinhando o nosso coração. E eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. E com o que Deus vai fazer nesses próximos anos. Sabe uma coisa que eu falei com Jesus? Jesus, se o Brasil não quer, eu quero. Onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Eu quero estar onde Ele está. Eu quero estar onde a coisa está acontecendo. Sabia? Tem uma expressão, olho do furacão. Eu quero estar no olho do furacão. O irmão fala, não, eu estou fora, eu quero estar longe do furacão. Deixa eu te dizer uma coisa. O lugar mais calmo do furacão é o olho do furacão. Sabia? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Vira para o seu irmão e fala, chegou a hora, que é imperativo, deixar o embaraço. Vira para o seu irmão e fala, meu irmão, o que está te embaraçando? Está na hora de reconhecer as coisas que estão nos segurando. Está na hora de podar as nossas vidas. Está na hora de podar até coisas que são boas nas nossas vidas, mas que nos seguram. Quando Deus, tem uma parábola na Bíblia que diz assim, que o Senhor mandou convidar as pessoas para a festa, e falou, vem para a minha festa. Falou, legal, mas aí na hora da festa o cara falou, não, eu acabei de comprar uma junta de bois, não dá para ir. Eu acabei de comprar uma fazenda, eu acabei de fazer isso, não dá para ir. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas vão perder o melhor da festa, porque eles estão envolvidos com muitas coisas boas na sua vida pessoal. Está me entendendo, meu irmão? Chegou a hora de desvencilhar do embaraço. É imperativo deixar o pecado. Vira para o seu irmão e fala, ai, ai, ai. Tem que deixar o pecado, não tem escolha. É imperativo. Aqui diz assim, ó,
Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quero dizer para vocês uma coisa, não fica chateado comigo com o que eu vou dizer, mas a igreja brasileira está indo numa direção extremamente perigosa. Tem um movimento já dentro do Brasil de relativismo da santidade, que nós chamamos de liberdade muitas vezes, mas na verdade o cara fala, eu sou livre, eu posso transar com a minha namorada, se eu amar ela, tudo bem, se eu tenho intenção de permanecer com ela, tudo bem. Não, querido, não é assim que funciona. As pessoas vão me chamar de religioso no Brasil, porque eu vou falar coisas. Nós precisamos ser separados. Nós precisamos ser santos. Eia. E aqui ele diz assim: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vira para o seu irmão e fala, nós precisamos correr. Eu estava pensando, Ricardo, mas para que Deus fala correr? Andar já é o suficiente. Estou andando com Deus, já estou andando no caminho que o Senhor tem. Mas o Senhor fala, olha, está na hora de vocês correrem. Está na hora de correr atrás do prejuízo. Está na hora de produzir o que eu quero que vocês produzam nessa nação. Quantos estão me entendendo? Fala, não há muito tempo. Interessante que a palavra correr no original aqui significa, uma das palavras é trecho. Nós temos que cumprir o que Deus colocou nas nossas mãos, o trecho que Deus deu para nós corrermos. Nós não ainda estamos lá, para deixar para a próxima geração. Ele diz, corra com perseverança. Sacode o seu irmão e fala, você não vai desistir. Você não vai amarelar. É difícil, mas você vai continuar. Você não vai ter medo de cara feia. Você não vai ter medo das críticas. Você não vai ter medo das perseguições. Não, você não vai amarelar. Você vai perseverar. Você não vai voltar para trás. Reia. Perseverança. Sabe quantos jovens no Brasil começaram essa carreira e pararam? Quantos jovens eu já encontrei no Brasil há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que queimavam para mudar o mundo. E hoje eles estão satisfeitos em dirigir um carro importado. Não que isso seja pecado, isso é bom. Mas sabe de uma coisa? Onde está o espírito semelhante ao de Jeú, que diz, não existe paz enquanto Jezabel estiver reinando. Não existe paz enquanto as nações não estiverem aos pés do Senhor. Eu não vou parar enquanto as nações não se dobrarem aos pés do Senhor. Sabe uma coisa que Deus falou sobre o nosso chamado, que eu acho que eu estava falando assim, está na hora de eu aposentar algumas coisas e parar. E o Senhor virou para mim e falou assim, vocês são como rubenitas. Sabe quem que é Rubem? Rubem é aquele que entrou na terra primeiro. Mas antes dele tomar posse da terra, ele teve que jurar. Ele falou, na hora que chegar a sua vez, eu vou largar a minha terra e eu vou com você para conquistar a sua terra. O Senhor falou que Ele tem levantado ministérios assim. Enquanto a igreja não cumprir o seu propósito, a gente não vai relaxar. Enquanto as nações... Quando que vai ser o suficiente, Judson? Quando todo joelho se dobrar, quando toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando que você vai dizer que chegou, está suficiente? Quando todo joelho se dobrar, quando toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso chamado. Come on. Vocês estão me entendendo? Ele diz, corra com perseverança a carreira proposta.
ao Missio Dei, a missão de Deus para nós. A revelação da carreira está ofuscada hoje em dia. Eu tenho que viajar daqui a pouco, deixa eu falar. A revelação da nossa missão, do Missio Dei, da missão de Deus, está muito ofuscada no meio de tanta coisa que tem acontecido na nação. As pessoas acham que a missão de Deus é enriquecer você. Não fica ofendido comigo, mas se você ficar, eu não estou nem aí. A missão de Deus é tirar almas do inferno. A missão de Deus é estabelecer o reino do seu Filho Jesus Cristo. Não é estabelecer a sua igrejinha como o cara mais rico da cidade. A missão de Deus é saquear o inferno, é romper com as portas do inferno, é subjugar os principados que têm oprimido, os principados que têm destruído meninos dessa nação. Tem gente que acha que os anjos vivem em função dele para traz a minha bênção, a minha prosperidade. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Os anjos têm coisa mais importante para fazer. Já falei, saiu sem querer. Jesus já falou que vai te abençoar. Jesus já falou que Ele vai cuidar de você. Agora, que tal você cuidar das coisas dEle? Eia. Quando eu estava lá, lá em Moçambique, nessa casa, eles cantando, pulando, né? E eu pensei, onde está a plataforma, né? Onde está o microfone? Onde está o instrumento? Não tinha. E eles cantando aquela música, eu falei, traduz para mim. Eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, mas eu tenho Jesus e estou satisfeito. Eu pensei, uau! Esse é o Evangelho de Jesus. Se a gente chega para algo, não dá mais para pregar hoje na igreja, irmão, quem quer Jesus? Não, tem que ser Jesus e as bênçãos. Jesus e a prosperidade. Eu quero dizer uma coisa, que Jesus é mais do que suficiente. Nós precisamos reverter os nossos valores. Nós precisamos voltar aos princípios. Eu não estou falando nada contra a prosperidade. Deus é Ele que nos dá dinheiro, Ele que nos dá recursos. Ele não tem nada de errado que você tenha a sua casa própria, as suas coisas. Mas eu estou dizendo uma coisa: o seu coração não pode estar nessas coisas. O seu coração tem que estar em coisas eternas. Esta é a missão, coisas eternas. Descobre o que é eterno, meu irmão. Descobre o que é eterno. Nós estávamos num lugar em Maputo, ministrando num caminhão. Um lugar que, vou ser sincero, eu não entraria normalmente. Só com a tropa de elite do meu lado. E aquele peso espiritual, e nós adorando ao Senhor. E depois me disseram que haviam bruxos que estavam fazendo uma combaria, queriam subir, já me tirar de lá e quebrar tudo. E de repente Deus veio. Aqueles bruxos se converteram. Daí a pouco eu olho para frente, eu vejo uma menininha desse tamanho, e um menininho desse tamanho, eles vieram todos para frente, para aceitar Jesus. E do rosto daquela menina descia rios de lágrimas, e aquela criancinha menor do que ela ainda chorava. Eu quero dizer uma coisa que, sabe qual a frase que veio no meu coração? O dinheiro bem gasto. Muito dinheiro que eu gastei para essa viagem. Eu pensei assim, o
dinheiro bem gasto. Eu quero gastar tudo de novo. O investimento que vale a pena. É isso que vale a pena. Você já viu aquilo? Você gasta uma fortuna. E você chega, sabe aquele irmão que compra aquele carro novo, todo apaixonado, e aí você já sofreu o primeiro arranhão do seu carro zero, aquele dói pra caramba. Aí você falou, gastei tanto e arranhou. Ele falou, gastei tanto dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa, o dinheiro bem gasto na missão de Deus, o privilégio é dar tudo o que você tem para Jesus, em coisas eternas. Vocês estão me entendendo? Eu não estou convidando. Já pensou, eu estou aqui sonhando, quando eu chegar nos céus, eu encontrar aquela menininha, que eu nem sei o nome dela, e ela lembrar daquela noite. É para isso que eu vivo. Eu não sei porque eu estou ainda nessa palavra, nessa coisa. Deus não está deixando eu sair. Só quero dizer mais uma frase. Vira para o seu irmão e fala, meu irmão, você não vai levar seu carro para o céu. Você pode até tentar, mas ele não vai. Você não vai levar essas suas joias para os céus. Eles estão aí para te servir. Não sirva essas coisas. Deixa elas te servirem. Não seja escravo dessas coisas. Deixa elas serem escravas suas. Para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Come on! Hey! Essa mensagem a igreja brasileira não quer ouvir. Mas desculpa, é o que os céus estão falando. Oh, minha língua. Sabe, quando você fala para ministros de louvor hoje, eles não dizem, mas há uma grande maioria de ministros de louvor que ele pensa que o sucesso ministerial é quando ele estiver dirigindo um carro chique, igual aquele outro ministro de louvor famoso está dirigindo. Ele acha que, enfim, o sucesso dele vai ser quando ele tiver muito dinheiro, e ele tiver muito respaldo, ele tiver muita grana e fazer o que ele quiser. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Quando você vê os campos, Ricardo pode dizer isso, né, Ricardo? Quando a gente vê os campos brancos para a ceifa, vontade que eu tenho é voltar e vender tudo que eu tenho. Quando eu vi aqueles menininhos lindos, que ficam com a mesma roupa para um mês, às vezes 2 meses, cheio de feridas na cabeça, e cantando o nome de Jesus, Yeshua, Yeshua, Canaca, Deus, Jesus é muito bom. Eu só precisava que Jesus me dissesse, vende tudo, Judson, e vem para cá. Sabe de uma coisa? Tão difícil para mim atender os convites no Brasil, porque eu não sei quem está querendo o Judson para dançar, para entreter, ou quem está querendo o Judson para trazer uma palavra de Deus. Quando eu estava na...
Quando eu estava na Namíbia, eles me levaram num lugar 10 minutos da cidade, uma nação muito linda, mas 10 minutos da cidade, várias milhares de casinhas, na verdade são caixotes de lata, para se resumir bem. E as crianças se juntaram e daí a pouco alguém me chamou e me levou num lugar, num outro caixote de lata. Eu encontrei essa mulher e ela disse para mim, eles queriam me apresentar ela, sabe o que ela fazia? Ela dava alimento para 64 crianças todo dia. Eu pensei, essa mulher não tem nada, ela está dividindo nada que ela tem com muitas crianças. Ah, Jesus. Eia. Nós precisamos entender a missão. Qual que é a missão que Deus nos deu? Alguns acham que a missão que Deus nos deu é encher um prédio de pessoas. Essa não é a missão que Deus nos deu. A missão que Deus nos deu é fazer filhos, gerar filhos semelhantes a Jesus Cristo. Discípulos de Jesus Cristo. A missão que Deus nos deu é batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eia. Vocês me aguentam mais uns 5 minutos? Nós precisamos entender que é o nosso, qual que é a proposta que Deus nos deu. Nos últimos meses eu tenho gastado um tempo no Brasil falando sobre maturidade. Eu tenho falado em vários lugares no Brasil sobre a maturidade. Eu não sei se você já viu um homem de 45 anos que nunca casou e ainda vive com os pais. E pede dinheiro para tomar ônibus ainda. Espero que você não conheça ninguém. E espero que nenhum de vocês seja esse homem. Não é algo profético. Tem alguma coisa errada. O cara tem 45 anos, ainda depende do papai e a mamãe para dar balinha, para dar dinheiro. Ou quero sair com a mina hoje, mamãe, me dá um dinheiro para levar ela para comer pastel. Vagabundo, você tem 45 anos, vai trabalhar. Aleluia. Se é sua vida, é só uma coincidência, viu, querido? A gente fala sobre herança. Nos últimos anos, o que mais nós falamos no Brasil sobre a herança que Deus nos deu às nações. A gente fala sobre destino. O que mais se fala no Brasil, we are destiny. Nós somos destinados a grandes coisas em Deus. Né? A gente chega em cidades, bem-vindo à terra do avivamento. Deus vai fazer grandes coisas. E é verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se a gente não amadurecer, Deus não vai entregar a herança nas nossas mãos. Deixa eu refrasear isso para você. Deus espera que o menino se torne maduro para que ele possa lidar com a herança que ele tem. Enquanto ele não amadurece, ele continua dependendo de outro. Sim ou não? Aleluia. Hebreus capítulo 5. Versículo 11 diz assim: a esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes manés em ouvir.
Vós vos tornastes tardios em ouvir. O escritor do livro de Hebreus fica frustrado. Ele quer ensinar algo profundo. Ele quer levar mais longe. Mas ele fala, vocês são mané. Essa é a tradução minha. Vocês são devagar. Vocês não amadureceram ainda. Eu quero dar para vocês coisas mais profundas, mas vocês precisam amadurecer. Vira para o seu irmão e fala, chegou o tempo de maturidade. Bebê, acabou. Você, nenenzinho, quer leitinho. Não, filho. Chegou a hora de comer coisa. Carne e maturidade. Sim. Versículo 14 diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem a faculdade exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. É para os teleios, para os maduros, mentalmente e moralmente. A palavra teleios, que é para os adultos, maduros, tem o entendimento de que o cara é maduro com a cosmovisão. Isso aqui é um outro estudo. Ele tem uma visão do reino amadurecida. Ele tem uma visão de caráter amadurecida. Sabe, nós ainda temos problema com um crente que dá cheque sem fundo. Na sua cidade não deve ter esse problema, mas algumas aqui perto ainda tem crente que mente. Ainda tem crente que não paga as suas contas. Ainda tem crente que dá o tombo e depois fala que é o diabo. Eclesiastes, versículo 10, capítulo 10, versículo 16. Você não precisa abrir lá, mas lá diz assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam pela manhã. Fala, ai do Brasil, se os reis do Brasil não amadureceram. Ai da terra. Vocês lembram que eu falei da vinha? Ai da terra. Eu quero dizer, o Brasil vai sofrer se os reis que Deus colocou no Brasil não amadurecerem. Quem que são os reis do Brasil? Quem? Por favor, vocês estão na escola do clamor, vocês são top. Vocês sabem, os reis do Brasil são vocês. Sabe que não é a Dilma, é você. Os reis e os sacerdotes do Brasil são você, é a igreja. Quem Deus colocou para trazer o reino, para trazer justiça sobre essa nação, é você. Uhum. E se a igreja não amadurecer, a nação sofre. Criança fica brigando pelo brinquedinho. É meu, é meu. Esse microfone é meu. Não, isso aqui não existe mais. Eu cheguei aqui primeiro. É meu. Oh, Jesus, me ajuda. Ai, é meu ministério. Eu tenho mais unção. Crianças brigam por qualquer coisa. Nós precisamos de maturidade para que nós possamos alcançar as nações. Nós precisamos de maturidade para que nós possamos tocar o que Deus quer que a gente toque. Quantos estão me entendendo? Fazer missões como Deus quer que a gente faça nesses próximos anos, nós precisamos amadurecer em alguns aspectos. Nós precisamos enviar missionários com responsabilidade. Nós não podemos abandoná-los no campo. Aconteceu uma coisa um ano passado, eu acho, com uma embaixada americana, que eu acho que é na Líbia, que eles pegaram o embaixador, colocaram fogo, quase mataram o embaixador e algumas pessoas com ele. Você sabia que eu acho que o Obama quase não ganhou a reeleição, sabe por quê? Porque eles já tinham mandado uma informação dizendo que
poderia ter um ataque a ele. Então, a nação americana quase que se revoltou toda contra o presidente. Por quê? Porque você abandonou o nosso embaixador do campo missionário, na embaixada. Nós precisamos mandar missionários, eles são nossos embaixadores. Nós precisamos mandar com responsabilidade. Nós estamos mandando dinheiro. Dinheiro não é o suficiente. Você precisa ir lá e dar um abraço nele. Você precisa ir lá e servir ele. Vocês estão me entendendo? Nós vamos precisar de estratégias maduras. Eu tenho muito que falar sobre isso, mas não vamos falar agora. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Isso fala de lidar com a cosmovisão das nações e etc, e etc, e etc. Nós precisamos mandar pastores para o campo missionário para que eles voltem para as suas igrejas, incendeiem as suas igrejas para que elas possam ir. Paga a passagem do seu pastor para uma viagem missionária. Nós precisamos ter um treinamento mais eficaz. Deixa eu dizer para vocês o que eu creio. Nós vamos terminar aqui. Você já deve ter ouvido, eu falei alguns meses atrás isso no Brasil. Estava sentado na minha varanda, eu acho, não sei aonde. O Espírito Santo começou a falar comigo sobre o Brasil. E o Senhor falou comigo: Judson, vocês estão semelhantes a isso. O Senhor me levou para o livro de Jonas. O livro de Jonas acontece uma coisa interessante. Jonas estava dormindo no porão enquanto o mundo estava sendo destruído. Deitado em berço esplêndido, enquanto o resto está se explodindo. E por causa da negligência de Jonas, as provisões, diga provisões, as riquezas, os recursos estavam sendo perdidos. Sabe o que eles estavam jogando no mar? Dinheiro. Aquela rota, talvez era uma rota que levava ouro, era uma rota que levava mantimento, recursos. E aquele navio, não sei se você já entrou num navio de carga, ele carrega toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de recursos. Quando Jonas desobedeceu ao Senhor e dormiu no porão, os recursos daquele navio entraram em risco. Vira para o seu irmão, não diz para ninguém isso que eu vou falar para vocês agora. Mas a economia do Brasil está em risco porque a igreja está dormindo no porão. Talvez seja heresia minha, pode jogar fora, não tem problema não. E eu vou te ser sincero, eu vou dar um... Oh Jesus, eu vou descer lá e vou acordar esse irmão, Jonas, vagabundo. Oh Jesus, perdoa meus pecados. Vira para o seu irmão e fala: você não vai dormir não, velho, acorda. Acorda agora. Acorda. Está na hora de amadurecer. Quando você amadurece, duas coisas acontecem. Você recebe o cartão de crédito e você recebe a continha no outro mês. Em outras palavras, você recebe o privilégio e a responsabilidade. Maturidade é abraçar o privilégio. Sabe por que muitos rapazes viram para a moça e falam: se você me ama, deita comigo? Vagabundo. Ele quer o privilégio do casamento, mas ele não quer a responsabilidade do casamento. Dá um bicudo, pega esse cara assim, minha querida, e fala: vira só de costa um pouquinho, querido. E puf! Você está entendendo? Sabe o que eles fizeram? Eles desceram lá e acordaram Jonas.
Falou, será que você não está vendo o que está acontecendo? As riquezas estão sendo lançadas fora. 2 dias depois que Deus me deu essa palavra, eu liguei a televisão. E eles começaram a falar de uma empresa que tinha dito que tinha tanto petróleo, e de repente o petróleo não está lá mais. O Senhor falou comigo, Judson, eu só estou te mostrando isso para você ver. Eles disseram, o petróleo está tão profundo que não tem como tirar. De um dia para o outro, o homem que era o mais rico no Brasil, saiu da mídia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês querem que eu prego sobre a bênção ou quer que eu continue terminando? Ai, Jesus, me ajuda. Eles acordaram Jonas e eles falaram, Jonas, será que você não está vendo o que está acontecendo? Jonas olhou para um lado e para o outro e falou, eu sei o que está acontecendo, é culpa minha. Eu sou o pisão na bola. E aí Jonas virou para eles, aí eles lançaram sorte para ver de quem que era a culpa. Caiu em quem? Jonas. O que eu vou falar é muito forte. Se o Brasil não for aquilo que Deus chamou o Brasil para ser, a culpa não é de Deus, a culpa é da igreja, que não foi aquilo que o Senhor chamou para ser. Vocês entendem isso? Judson, isso é muito peso. Não, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Quem crê nisso? Isso aqui é outro estudo. Mas também não é tão exagerado. O Judson está exagerando, não é bem assim. Mas aí o Jonas levantou e falou, ok, eu sirvo ao Deus dos céus. Eles assustaram. Então o que a gente faz agora? Aquele povo estava clamando, orando, suplicando aos deuses deles. Depois que Jonas falou, quem está fazendo isso é o Deus dos céus. O povo continuou orando, mas agora por Deus dos céus. O Senhor falou comigo, Judson, existem 2 coisas que vão mudar rapidamente o Brasil. Eu falei, Senhor, então me fala. É um mover de oração muito forte no meio da igreja. Um mover de intercessão e de clamor muito forte no meio do Brasil. Volta para a sua igreja e põe o povo para orar. Volta para a sua igreja e põe a igreja para interceder. Não, vamos fazer manifestação na rua. Não, vamos fazer oração na rua. Vamos manifestar com... Não, vamos orar na rua, vamos profetizar para as nossas cidades. Vamos profetizar para a nossa nação. Vamos clamar a Deus pela nossa nação. Segunda coisa. Jonas virou para eles e disse, eu sei a solução. Eles falaram, qual que é? Me levanta e me lança. Você vai chegar para a sua igreja e falar, pastor, eu sei a solução. Me levanta e me lança. Missionários que estão apodrecendo dentro da igreja, eu quero te pedir um favor, sai do porão, que eu vou te levantar e eu vou te lançar, porque eu não estou afim de ver a nação sofrer. Nós vamos levantar você e nós vamos te lançar. Levantar fala de treinar, fala de equipar, fala de ser pai, de paternidade, de adotar você e de olhar para você, de tirar os espinhos, de falar a verdade com você, de... Vamos ficar em pé para a gente terminar. Ricardo continua essa pregação depois. Conserta as minhas heresias. Aqueles homens do navio relutaram. Falou, o quê? Nós não vamos te levantar e lançar no mar, não. Você vai morrer. Mamãe, papai, você olha para o seu filhinho e fala, não, meu filho ir para a África, para a Índia, com seus olhinhos azuis e seu cabelinho esfogueado. Não, meu ministro de louvor. Não, o ministério de dança tão bonitinho aqui. Vou colocar ele para dançar na poeira lá na África? Não. Levanta e lança. Levanta
e lança. Levanta e lança. Levanta e lança. Essa é a solução para a igreja brasileira, um mover de oração e levantar e lançar. Eu quero ver os pastores e pastoras aqui na frente correndo, se tiver algum aí. Eia. Aleluia. Eu quero ver. Eu quero dizer que nós temos nosso material lá atrás. Você pode adquirir, vai abençoar a sua vida. Nós não vamos ficar muito tempo aqui, porque eu tenho que viajar daqui a pouco. Mas eu queria orar pelos pastores e pastoras antes de eu ir embora. Aleluia. Só queria testificar a palavra do Judson, porque há 2 semanas, um mês atrás, quando eu estava voltando de uma viagem, o Senhor me deu essa mesma palavra. O Senhor disse assim, as nações estão esperando os mártires serem lançados no mar. Que na verdade o sangue dos mártires é que vai acalmar a terra. E Deus me deu essa mesma palavra falando sobre o Brasil. Que nós estamos tentando proteger o Brasil lá no porão, dormindo, enquanto as manifestações estão nas ruas hoje mesmo, gritando por justiça, gritando por tanta coisa. E a igreja está dormindo no porão, lá no porão. A igreja está lá no porão, dormindo como se tivesse tudo bem, e não está tudo bem. Não está tudo bem, não. Porque Deus tem que arrancar o egoísmo, Deus precisa arrancar o materialismo, Deus tem que arrancar a visão do homem dentro da igreja e colocar a visão do reino dentro da igreja. E Deus me disse assim, Ricardo e João, o sangue dos profetas está clamando. Enquanto os mártires não forem lançados no mar, enquanto os mártires não forem lançados no mar, o Brasil não vai se acalmar. E a primeira pergunta que fizeram para ele é: de onde você vem, Jonas? Qual é a tua terra? De onde você é? Quem é você? Igreja brasileira, você não é aquilo que estão falando que você é outra coisa. A primeira pergunta que fizeram para Jonas foi outra: quem você é, Jonas? Qual é a tua terra? Qual é a tua herança? Nós precisamos definir bem claro no nosso coração quem nós somos. Nós não somos o produto da mídia gospel. Nós não somos o produto de um crescimento de estratégias mirabolantes para que fazer pessoas imperarem sobre as outras. Nós não somos isso. Nós somos parte da essência de Jesus aqui na terra, o corpo. E se nós somos participantes do sofrimento dele, aí você é parte dele. Se você não é parte dos sofrimentos dele, você não tem parte com ele. Eu lembro Heidi Baker aqui, no início desse ano, e ela falava uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse, a visão que Deus deu para ela em Moçambique, sabe qual foi? Eu quero que você coma da minha carne, eu quero que você beba do meu sangue. Igreja, Deus está dizendo assim, a mesma palavra, para variar, né? A mesma palavra, Deus disse assim: eu preciso de pessoas que se lancem no mar. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: levantar e lançar, como o Ricardo disse, para morrer. Jonas tinha uma certeza: eu vou morrer. Os que lançaram ele tinham uma certeza: ele vai morrer. Mas os céus tinham uma certeza: ele não vai morrer, até cumprir
o chamado que eu dei para ele. Pastores, eu quero dizer para vocês que eu amo vocês, pastores, pastoras. E para mim é um privilégio servir os líderes no Brasil. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos de vocês engajados nesses próximos anos. Essa obra não é obra de um homem só, é de muitos homens e mulheres. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vai ser o dinheiro mais bem gasto que você já gastou na sua vida. Você vai enviar 5 missionários, Deus vai te mandar 500 para a sua igreja. Alguns de vocês, sabe, algumas coisas que vocês têm que são tão simples. Alguns de vocês, pastores, ensinam as suas ovelhas e elas olham para você e falam, isso aí eu já sei. Alguns de vocês, Deus vai levar na nação. E o pouquinho que você tem vai ser como filé mignon para aqueles irmãos. O Senhor vai dar recurso para vocês, para fazer essa obra. O Senhor está me falando que alguns de vocês já estão engajados na sua cidade, com os pobres e com os rejeitados. E não tem sido fácil essa jornada, mas o Senhor tem dito, filho, isso é só um protótipo daquilo que você vai fazer em muitos lugares. E quando romper, vai ser muito forte. Eu quero dizer que existe alguns de vocês aqui que o governo da sua cidade vai pedir você para ensinar eles estratégias de como lidar com adolescentes infratores. E Deus vai te dar habilidade para ensiná-los. Mas em nome de Jesus, não deixa ninguém dormir no porão da sua igreja. Não deixa ninguém dormir no porão. A igreja não é esconderijo. A igreja é a casa do Senhor que é chamada para fora e crescia. Eu quero dizer que alguns de vocês têm pago um preço para estar no ministério. E o Senhor está dizendo para vocês, eu vou te honrar. Alguns de vocês têm lidado com resistência de líderes na cidade que não querem amadurecer. Mas eu quero dizer para vocês, Deus vai te dar uma chave para juntar homens maduros e mulheres maduras, para estabelecer isso que Deus está estabelecendo nesses próximos anos. Deus vai levantar intercessores no meio de vocês. Comece a ensinar sobre oração. Comece a ensinar sobre adoração. Comece a ensinar do beabá de novo. Como orar, como buscar ao Senhor. Como clamar ao Senhor. Para de dar para os seus membros comida requentada. Para de dar para as suas ovelhas frase que você aprendeu em um congresso repetidas. Deus é um Deus criativo. Ele está dentro de você. Ele está te dando, Ele te deu um chamado. Ele te deu uma missão. Ele vai te dar muita criatividade. Eu sei que alguns de vocês sofrem a pressão porque a mídia fala para os seus membros que é assim que é o cristianismo. Mas eu quero dizer que é assim mesmo. A obra é feita com lágrimas. Muitas vezes somos rejeitados. Muitas vezes não entendem o que a gente está tentando pregar. Eu quero dizer para vocês, nós não vamos mandar missionários irresponsavelmente. Pegar ele e lançar, nós vamos treiná-los. Viu? Não sai correndo pela sua própria força. Jonatas disse, me levanta e me lança. Missionário precisa ter a consciência de que ele não é lançado sozinho, que ele precisa de alguém para levantar ele. E são vocês, pastores, que precisam levantar esses meninos. Vocês precisam encontrar esses meninos dentro da sua igreja. Essas meninas. Igreja, estenda as mãos para esses homens e mulheres aqui. Vai vir uma unção sobre vocês agora.
Ah, Espírito Santo, eu estou liberando o céu sobre esses pastores agora. Eu estou liberando o céu sobre esses homens agora. Reia sobre essas mulheres agora. Começa a tocar, toca, 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 toca.